escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A paz do Senhor, meus amados, aqui quem vos fala é a irmã Vanderlene, professora da EBD na Assembleia de Deus em Maranhãozinho. E estamos aqui para o estudo de mais uma lição jovem deste trimestre, do dia 10/5/2020, com o seguinte tema: o encontro com Deus. Mas, antes de tudo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Também você pode compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus. Então, vamos ao nosso texto do dia e você já pode acompanhar na sua Bíblia, na sua casa. O texto do dia que está em Josué, capítulo 5, versículo 15, que nos diz: Então, Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? A nossa síntese nos diz: ninguém que tem um encontro com Deus permanece da mesma forma. E isso é verídico, meus queridos. Isso é uma certeza de que quem tem realmente um encontro com Deus, ele tem a vida transformada. E hoje nós iremos falar de uma pessoa que teve um real encontro com Deus e se tornou um grande líder. E nós iremos falar sobre o encontro entre Deus e Josué. Josué foi um dos hebreus que saiu do Egito, que presenciou a abertura do Mar Vermelho, que aprendeu muito, Teve muitas experiências através da liderança de Moisés durante 40 anos, que foi o período em que o povo de Israel peregrinou no deserto. E então Moisés morre e Josué já lidera o povo de Israel na travessia do Rio Jordão, um outro extraordinário e grande milagre de Deus, Seguindo ali, depois da travessia em Gilgal, Josué celebra a Páscoa após ter circuncidado ali todos os hebreus do sexo masculino, reintegrando assim, restabelecendo ali a aliança entre aquele povo e Deus, retirando assim todo o opróbrio do Egito. E agora eles estavam ali frente a uma batalha com um inimigo fortíssimo. Por que eu digo fortíssimo? Porque, segundo os historiadores, segundo os estudos arqueológicos, no período em que Josué estava atravessando com o povo rumo a Canaã, aquelas muralhas de Jericó já estavam lá há cerca de 800 anos intactas. 800 anos, muito tempo, Intactas. Isso significa que em 800 anos aquele povo não perdia guerras, porque eles estavam ali autoconfiantes no poder daquelas muralhas. Porque aos olhos humanos, aquelas muralhas realmente eram intransponíveis, porque eram muito altas e também bem largas. Então aquele povo ali, eles estavam seguros de que aquelas muralhas jamais seriam destruídas. E quando um povo nômade, um povo que não foi feito a guerras, precisava
passar por ali, né? Foi que eles tiveram uma surpresa. E é o que nós veremos aqui no decorrer da nossa lição. Os objetivos da nossa lição são os seguintes. Primeiro, mostrar os preparativos para a tomada de Jericó. Segundo, entender as circunstâncias em que Deus apareceu a Josué. Terceiro, refletir a respeito do significado do diálogo entre Deus e Josué. O nosso texto bíblico está em Josué, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. E você pode acompanhar aí na sua casa depois esta leitura. Nós vamos agora à nossa introdução. A nossa introdução diz o seguinte: encontros com Deus são sempre marcantes, pois ninguém sai da presença do Eterno da mesma maneira, né? E nós cremos nisso. Moisés, ele teve um encontro com o Senhor no deserto, onde viu aquela sarça que ardia em chamas, mas não se consumia. Deus então bradou, dizendo que não se aproximasse. Antes ele tirasse as suas sandálias, porque aquele lugar onde ele estava pisando era santo. Tal encontro marcou o início da sua liderança junto aos hebreus. E veremos que com Josué, de maneira semelhante, aconteceu também, né? O Altíssimo, ele teve um encontro inesquecível com Josué, pois aquele soldado efraimita, servidor de Moisés, precisava também saber quem realmente estava no comando. O Senhor se revela a Josué para fortalecer-lhe a fé, pois haveria muitas guerras e muitas guerras. Agora nós iremos para o primeiro tópico da nossa lição, a antessala da batalha. E o primeiro subtópico nos diz: Josué busca a vontade de Deus. Diante da responsabilidade histórica de fazer uma das maiores de todas as guerras, Josué se retirou sozinho, certamente para refletir, orar e estabelecer estratégias. Neste momento, um príncipe do Senhor dos Exércitos apareceu com uma espada desembainhada. E a espada desembainhada, ela era uma demonstração de que já havia chegado o tempo dos juízos sobre os cananitas, né? Por quê que Deus não poderia poupar aquela cidade, né? Por causa daquelas pessoas mesmo. Não havia possibilidade de o povo de Israel entrar naquela terra e coabitar com eles. Quando eu falo coabitar, é no sentido de que de viver juntos, de serem amigos, porque aquele povo era um povo muito cruel, era um povo pagão. Eles sacrificavam crianças, era aos deuses, às divindades deles, adoravam animais, havia feitiçarias, idolatrias demais ali, e todas as coisas abomináveis a Deus eles praticavam ali, e tudo também, faziam feitiçarias também para tentar destruir o povo de Israel. E foi aí que o Senhor, né, usou Josué para poder fazer uma limpeza ali naquele local. E o que me chama a atenção aqui, neste texto também, é sobre a responsabilidade de Josué. Responsabilidade. Só em Josué ter sucedido Moisés, já era uma responsabilidade muito grande em seus ombros, né? Já era uma tarefa muito difícil. E quando ele fala que Josué se retirou sozinho, porque que ele poderia ter ali chamado um conselho, né? Não, vamos chamar aqui meus amigos, os líderes aqui, para poder ir comigo observar aquela terra. Mas não, ele foi sozinho, porque ele sentiu que ele, como líder, né,
deveria ter aquele encontro com Deus ali a sós. Então ele se retirou do acampamento de Gilgal, né? Ali buscou este encontro com Deus, e foi ali que o Senhor se apresentou para ele através daquele anjo ali, demonstrando que já era o momento da batalha. Então ele foi ali, olhou todo aquele território inimigo e já foi ali criando estratégias. O que chama isso? Chama-se de quê? De responsabilidade. Ele sabia que Deus é que ia ganhar esta batalha, mas que era responsabilidade dele de observar, de criar as estratégias da guerra. Então, muitos querem, né, posições, querem liderança, querem autoridade, mas não querem receber os encargos, né, que esta responsabilidade traz. Então, à medida que Deus ele nos dá autoridade, ele nos dá responsabilidade, e muitas pessoas não querem isso. E Josué aqui nos traz essa lição aqui de responsabilidade, né? A qual o cargo que ele tinha recebido ali de liderança. E o que nós aprendemos com Josué? Nós aprendemos a respeito da obediência, porque antes de tudo, de criar qualquer estratégia, ele foi buscar a direção de Deus. Nós aprendemos sobre a obediência, sobre a oração, né? E sobre a total dependência que temos de Deus. Agora nós vamos ao nosso segundo subtópico, que nos diz: Josué visita o lugar da guerra, da batalha. Conhecer o campo de guerra é uma necessidade para quem está no comando. Por isso, Josué saiu do acampamento em Gilgal e deslocou-se até o pé de Jericó. Ele deveria andar por toda a terra, pois onde ele colocasse os seus pés, o Senhor lhe entregaria o lugar. Vemos com isso que uma batalha exige ações coordenadas. Então, o nosso Deus, ele sempre está conosco nas nossas batalhas espirituais, nas nossas batalhas pessoais. Porém, ele nos deixa responsável por algumas ações. Quais são essas ações? De adorar, de orar, de jejuar. Então, Josué, ele precisava visitar ali aquele campo, o campo de guerra, e traçar estratégias, porque era a responsabilidade dele, né? Assim como é a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte para também vencer as nossas batalhas. Entretanto, ali Josué criou todas as estratégias, mas a responsabilidade de desmaiar os ânimos dos inimigos e de derrubar aquelas muralhas era de Deus. E era por isso que ele estava tão confiante, porque sabia que o Deus da batalha estava ao seu lado. Assim somos nós, devemos confiar que temos um Deus, o Senhor dos Exércitos, ao nosso lado, para vencermos todas essas batalhas que estamos enfrentando no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Agora nós vamos para o nosso terceiro tópico. Josué busca uma visão estratégica. Josué estava convicto de que deveria dar o seu melhor, esforçar-se como se tudo dependesse dele, mas confiava que o sucesso da sua empreitada dependia exclusivamente do Senhor. Assim, ele unia a ação humana e a dependência divina. Josué, cheio de fé, no afã de colher informações para a batalha, levantou seus olhos e olhou em busca da visão estratégica correta. Então, o que é que esse texto aqui, que nós precisamos aprender aqui com esse texto?
é que todo líder, ele deve buscar a direção que vem do alto nas batalhas da vida. Porque a visão de Deus é que nos direciona até mesmo nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Então, não podemos abrir mão disso. Josué, ele abriu os seus olhos, ele conseguiu contemplar as maravilhas da lei de Deus, né? Ele conseguiu enxergar o propósito que Deus tinha para a vida dele e o seguiu. E isso é fundamental para que nós possamos alcançar, né? Fortalecer a nossa fé. Agora, nós iremos para o nosso segundo tópico, que nos diz: Deus se revela a Josué. A Bíblia nos fala que o nosso Deus, ele é o Deus de revelação. Esse ato de Deus se revelar, se mostrar, faz parte da sua imanência. Ou seja, um Deus que se relaciona com homens. Ele se relacionou com Moisés e agora ele estava se revelando a Josué. Deus, ele é um Deus que se mostra. Deus é um Deus que se apresenta para os seus. E é claro, ele é o Deus Todo-Poderoso. Agora, também, ele estava agora se relacionando com Josué. O nosso primeiro subtópico aqui nos diz o Senhor dos Exércitos. Nós vemos aqui nesse subtópico que em Êxodo 3, o Senhor aqui, ele se apresenta a Moisés como o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eu sou o que sou. E nós vemos aqui, né, a confirmação de que Deus, ele é o Deus que supre todas as nossas necessidades. Se Israel precisava de pão, Deus, ele é o pão da vida. Se Israel precisa de pão, Deus é o pão da vida. Se Israel precisa de alguém que proteja, de um Deus que proteja, ele é o Deus que peleja por Israel. Se Israel precisa de um milagre, Deus, ele é o Deus que se converte em cura e milagre em favor do seu povo. E o que nós podemos ver aqui é que Deus, ele se revela a Josué como Deus Todo-Poderoso na batalha. Amém? Glória a Deus. Josué, ele era um estrategista militar, mas ele precisava ter uma experiência mais profunda. E era isso que Deus estava entregando para ele, uma nova experiência, para que ele pudesse ali se aprofundar e ter um preparo melhor como líder de Israel. Agora nós iremos para o segundo subtópico, aqui do segundo tópico, que nos diz: perto de Deus. Josué, ao ver o príncipe do exército com uma espada na mão, da mesma forma como Moisés agira ao ver a sarça ardendo, aproximou-se daquele ser singularmente maravilhoso, mesmo sem saber quem era. Pois Josué certamente tinha o desejo de ter experiências com o Senhor. Mas o que ele não sabia é que seria naquele momento. Esse desejo latente de conhecer e andar com Deus sempre esteve presente na vida daqueles que se notabilizaram como heróis da fé. Nas Escrituras, nos dias atuais, igualmente, o Eterno procura os verdadeiros adoradores para colocá-los em lugares estratégicos, né? Então, o que aconteceu com Noé, com Moisés, com Josué, com Jó, com Daniel, com Davi, né? Que foram homens que andaram com o Altíssimo, homens íntegros, que andaram em obediência, que alcançaram lugares de honra, de distinção. Ainda pode acontecer na nossa geração. Deus, ele procura ainda nos dias de hoje adoradores que o adorem em espírito e em verdade, né? Pessoas que de um coração íntegro,
que sejam de total submissão a Deus. É isso que Deus procura nesta geração. Pessoas que o priorizem, que coloquem Ele acima de tudo. E aí, será que Deus está sendo prioridade na sua vida? Deus, Ele conta com você. Ele conta comigo, com todos nós, os servos de Deus, para a grande batalha nesta terra. Mas precisamos estar com o coração íntegro, com o coração dedicado a Ele, né? Precisamos que o Senhor seja a prioridade na nossa vida. E aí, como você está? Coloque Deus como prioridade na sua vida e no seu coração e verás as coisas que Deus pode fazer na sua vida, na vida dos teus. Aqui no terceiro subtópico nos diz um novo tempo marcado pela espada. Aqui há um novo tempo para o povo de Israel. E esse tempo é de conquista, é marcado pela espada, diferente do tempo de peregrinação no deserto, né? Agora aquele povo, eles tinham um desafio de conquistar a terra prometida, né? E esse período ele era marcado por guerras e espada. Então Moisés, ele guiava o povo com o cajado, né? A partir da visão e liderança de Josué, como percebemos, ele guiava o povo com lança. Então, qual era a ideia que nos traz aqui? O cajado, ele nos traz a ideia de conduzir, de guiar o povo. Enquanto no período de Josué, que a lança nos traz a ideia de conquistar, ou seja, de batalhar por aquele objetivo, né? Isso significa que um novo tempo se iniciava ali para o povo de Israel, e o foco desse período seria justamente essa conquista pela espada conduzida pelo príncipe do Senhor e também pela lança de Josué. A conquista, toda a conquista, como no tempo de Josué, como nos nossos dias, ela depende do esforço do homem. Deus, ele nos dá a vitória, mas nós temos que pagar o preço. Nós temos que nos esforçar. Foi por isso que ele falou para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. E assim, nós devemos também nos esforçar para vencer as nossas guerras. Seguimos aqui ao nosso terceiro tópico da lição, que nos diz: Deus fala a Josué. Deus, ele ainda fala, né? Nos dias atuais, Deus falou, o Deus vivo, ele falou com Josué. Josué atendeu o chamado de Deus. E Deus, nos dias atuais, ainda fala com os seus servos através da sua palavra, através dos verdadeiros profetas, através de sonhos. E são inúmeras as formas com que Deus, ele trabalha, ele fala com os seus filhos. Agora, uma coisa é certa: Deus, ele fala de maneira em que possamos compreender e entender. Agora nós vamos aqui ao primeiro subtópico do terceiro tópico, que nos diz: a falta de discernimento espiritual. Josué perguntou com certa ousadia ao príncipe do Senhor: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? O servo do Senhor visitava frequentemente a tenda da congregação com Moisés, atravessou o Mar Vermelho e o Rio Jordão, presenciou as pragas do Egito e os milagres no deserto, e viu o Monte Sinai fumegar pela presença divina, mas ainda assim não conseguiu identificar o anjo da parte do Senhor. Você pode ver aqui que Josué, né, não conseguiu identificar de primeira aqui, não conseguiu identificar que o anjo que estava ali era realmente
enviado por Deus, né? Ele ficou ali na dúvida. Então, tal fato aqui, ele nos mostra o quanto nós precisamos de discernimento espiritual, né? Então, peça ao Senhor, né? Que você possa pedir ao Senhor discernimento diante dos nossos dias, que temos sido bombardeados por tantas falsas profecias, tantas coisas que não vêm de Deus, e isso tem deixado muita gente abalada, muita gente triste. E por que isso acontece? Né? Porque as pessoas não têm discernimento de Deus para saber o que é que vem de Deus, o que é que vem da carne, o que é que vem do maligno. Então, somente Deus pode te orientar, né? Neste momento, nesta situação. Então, peça discernimento a Deus para que você possa lidar com essas questões, com essas situações que vêm surgindo, que é muito triste, muitas pessoas usando o nome de Deus, né? Dizendo que falam em nome de Deus para entregar alguma profecia, e acaba que muitas pessoas sendo frustradas por não ter discernimento, né? Não saber se aquilo dali vem de Deus ou não. Então, que nós não devemos nos deixar levar por qualquer vendaval, qualquer profecia. Antes, cheque. Procure saber se vem de Deus, né? Para que você não venha se frustrar. Agora vamos para o segundo subtópico do terceiro ponto aqui. Josué, o adorador. Josué teve aos pés de Jericó a confirmação da presença de Deus e do seu exército celestial nas batalhas em que ele e seu povo teriam que enfrentar. Nós não estamos sozinhos em nossas batalhas, pois Deus e seus anjos lutam ao nosso favor. Josué, depois de reconhecer a presença de Deus, ele o adora. E o que é a adoração? O que é a adoração? A adoração é um gesto de gratidão, de reconhecimento que nós temos a Deus, né? Pelo que Ele é e pelo que Ele pode fazer ao nosso favor. No terceiro subtópico aqui nos diz: tire as sandálias dos seus pés. O príncipe do exército do Senhor só pediu uma coisa a Josué: descalça os sapatos dos teus pés. Tal ordem indicava apenas uma coisa: reverência ao Senhor, pois Deus é santo. Ele exige santidade e reverência daqueles que se aproximam dele. Sem reverência e consciência de que Deus realmente é, não podemos ter uma vida de comunhão com Ele, né? Nós devemos reverenciar ao nosso Deus. O nosso pense aqui nos diz: porque Deus pediu a Moisés e a Josué que tirassem as suas sandálias dos pés, né? A gente pode dizer: meu Deus, mas por que ele pediu para que eles tirassem a sandália dos pés? Por quê? Agora nós vamos ao nosso último pense. Por que Deus pediu a Moisés e a Josué para que tirassem as suas sandálias dos seus pés? Simplesmente a resposta é clara: porque a presença de Deus, ela santifica qualquer ambiente. Então, se nós, como cristãos, não reverenciamos a Deus e não temos a consciência de quem é Deus para a nossa vida, como podemos ter comunhão com Ele? Né? Nós temos que reconhecer que Deus é o Senhor da nossa vida. Não há como ter comunhão com Ele se nós não o conhecemos profundamente. E agora nós vamos para a nossa conclusão. Todo líder precisa, antes de começar qualquer empreendimento da fé, ter um encontro marcado com Deus. Moisés e Josué desfrutaram dessa experiência e no final de suas histórias, ficou evidente como vale a pena investir o tempo na presença do Senhor. E você, tem investido o seu tempo na
presença do Senhor? Você tem tirado um tempinho aí no seu dia para a leitura da palavra, para falar com Deus, para edificar a sua alma? Pense bem e vamos seguir o exemplo destes grandes homens de Deus aqui. Josué, Moisés e Josué, grandes líderes, porque entenderam que o Senhor é quem rege que o Senhor é quem rege a nossa vida. E nós precisamos entender isso também, que é o Senhor que rege a nossa vida, é o Senhor que tem todo o controle da situação que nós vivemos. Então, que nós possamos confiar mais no Senhor, saber que Ele é quem pelejará por nós. E aqui eu já deixo meu muito obrigado a você que tirou aí um tempinho para assistir esse vídeo. Que Deus possa ter abençoado a sua vida e edificado. Um grande abraço, a paz do Senhor e até a próxima. Tchau!